Existe algo acontecendo agora mesmo ao seu redor, e você talvez ainda não tenha percebido. Enquanto você escuta essas palavras, enquanto respira normalmente e segue sua rotina como em qualquer outro dia, uma barreira espiritual está sendo erguida ao seu redor. Não é algo que seus olhos podem ver, não é algo que seus ouvidos conseguem ouvir, mas é real. E se você chegou até aqui, não foi por coincidência. Você precisava ouvir isso exatamente agora. Pare por um segundo e pense. Quantas vezes você sentiu que algo quase deu errado, mas não deu? Quantas vezes um problema parecia prestes a acontecer? De alguma forma, foi desviado? Quantas vezes você mudou de ideia de última hora, atrasou alguns minutos, decidiu não ir, não falar, não reagir, e depois percebeu que aquilo evitou algo maior? Nem tudo que foi evitado você ficou sabendo. Nem toda batalha chega até você. Algumas são interrompidas antes mesmo de se tornarem visíveis. E é exatamente disso que estamos falando. Existe um mover invisível acontecendo. Enquanto você duvidava, enquanto você se perguntava se estava sozinho, enquanto você sentia medo do que poderia acontecer, uma proteção começou a se formar, como um escudo silencioso, como uma muralha sendo construída pedra por pedra, não com barulho, não com alarde, mas com propósito. Talvez você tenha sentido um cansaço diferente nos últimos dias, uma vontade de se recolher, um desejo inexplicável de ficar mais em silêncio, de se afastar de certas pessoas, de evitar certos ambientes. Isso não é fraqueza. Isso pode ser direção. Às vezes, antes que a proteção externa se complete, algo é ajustado dentro de você. Uma sensibilidade maior, uma percepção mais aguçada, um incômodo que não existia antes. Tudo isso faz parte da construção. Porque a verdade é que nem toda batalha precisa ser enfrentada de frente. Algumas são vencidas por posicionamento, outras por afastamento, e outras simplesmente porque existe uma barreira que impede que o impacto chegue até você. Você não está apenas sendo protegido do que já aconteceu, está sendo protegido do que ainda nem sabe que poderia acontecer. Existe uma diferença entre estar exposto e estar guardado. E hoje, algo está mudando na sua atmosfera. Talvez você tenha notado que certas coisas estão se afastando naturalmente. Conversas diminuíram, convites pararam, situações esfriaram. Pessoas que antes estavam muito presentes agora parecem distantes. Isso pode não ser perda, pode ser livramento, pode ser a barreira se posicionando. Proteção nem sempre parece confortável no começo. Às vezes ela exige cortes, ajustes, silêncios. Mas depois você entende que aquilo que foi retirado estava abrindo espaço para algo muito mais seguro e alinhado. Nem tudo que sai é prejuízo. Nem tudo que se afasta é abandono. Às vezes é estratégia. Enquanto você ouve isso, imagine uma muralha invisível sendo erguida ao seu redor. Não para te isolar do mundo, mas para filtrar o que chega até você. Para impedir que energias erradas, intenções negativas e decisões precipitadas atravessem esse limite. Existe um limite sendo estabelecido agora, um limite espiritual. E talvez o mais importante seja entender que essa barreira não está sendo construída porque você é fraco. Está sendo construída porque você é valioso. O que é precioso é protegido. O que carrega propósito é guardado. O que tem destino não pode ficar exposto a qualquer vento. Houve momentos em que você se sentiu vulnerável demais, em que tudo parecia te atingir com facilidade. Críticas machucavam mais do que deveriam. Pequenos problemas pareciam gigantes. O peso emocional era desproporcional. Mas perceba, isso também foi parte do processo. Foi ali que você começou a aprender discernimento. Foi ali que você começou a perceber que precisava de limites. E agora esses limites estão sendo reforçados. Talvez você esteja em uma fase de transição. E toda transição exige proteção. Quando algo novo está para nascer, existe um período de cuidado maior. Nem todo mundo pode ter acesso. Nem toda opinião pode entrar. Nem toda energia pode circular livremente. Existe uma preparação acontecendo. E preparação exige barreira. Você pode não ver, mas há coisas sendo bloqueadas antes mesmo de chegarem perto. Palavras que seriam ditas estão sendo caladas. Decisões precipitadas estão sendo interrompidas. Caminhos que pareceriam atraentes estão sendo fechados. Não é atraso, é direcionamento. Não é rejeição, é proteção.
E talvez agora você esteja começando a entender por que certas portas simplesmente não se abriram. Porque algumas oportunidades desapareceram. Porque alguns planos não avançaram. Às vezes você chamou de fracasso o que era defesa. Chamou de azar o que era cuidado. Chamou de perda o que era blindagem. Existe algo maior te envolvendo. Algo que não faz barulho, mas faz efeito. E essa barreira não é apenas para impedir o mal. É também para preservar o bem que está sendo preparado para você. Porque quando algo certo estiver pronto para chegar, encontrará você inteiro, forte, estável, guardado. Mas há uma parte que depende de você. Proteção também exige posicionamento. Não adianta existir uma barreira sendo erguida se você insiste em ultrapassar limites que já foram sinalizados. Se você sente que algo não é para você, respeite isso. Se percebe um desconforto insistente, ouça. Se sente paz ao se afastar de algo, confie. A barreira espiritual não é uma prisão. É um alinhamento. É um ajuste fino entre o que você precisa e o que realmente pode permanecer. E quanto mais você respeita os sinais, mais forte ela se torna. Talvez você esteja pensando, mas eu ainda sinto medo. E isso é humano. Coragem não é ausência de medo. É caminhar sabendo que existe proteção mesmo quando você não enxerga tudo. É confiar que aquilo que não aconteceu pode ter sido um livramento. É aceitar que nem toda explicação será imediata. Existe um ponto de virada acontecendo. Uma mudança silenciosa na sua atmosfera. Você pode não perceber de forma dramática. Não haverá um sinal no céu anunciando. Mas, internamente, algo já mudou. A sensação de desamparo começa a diminuir. Uma estabilidade começa a surgir. Uma confiança discreta começa a se formar. E agora eu quero te fazer uma pergunta importante. E se aquilo que você mais temia simplesmente não tiver permissão para te atingir? E se o que parecia ameaça já estiver sendo neutralizado? E se essa fase não for sobre lutar, mas sobre permanecer protegido enquanto algo maior se organiza? Não subestime o poder do que está sendo construído ao seu redor. Algumas pessoas só percebem a proteção depois que passam por situações onde ela não existia. Você está tendo a oportunidade de reconhecer antes, de agradecer antes, de confiar antes. A partir de hoje, observe. Observe como certas tensões diminuem. Observe como algumas situações se resolvem sem confronto. Observe como sua intuição se fortalece. Isso não é acaso. É sinal de que a barreira está cumprindo seu papel. E quando o momento certo chegar, você perceberá que estava sendo preparado, não limitado, que estava sendo guardado, não esquecido, que estava sendo fortalecido, não isolado. Tudo fará sentido. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu estou protegido. Declare isso. Palavras têm força. Ao declarar, você reforça o que já está sendo estabelecido. Se esse conteúdo trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam entender que não estão sozinhas, se que algo está sendo erguido ao redor delas neste exato momento. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, sua consciência e sua confiança no processo invisível que sustenta sua vida. Lembre-se, você não está exposto. Você não está esquecido. Existe uma barreira sendo erguida agora mesmo ao seu redor. E ela não está sendo construída por acaso. Está sendo construída porque você tem valor. Porque você tem propósito. Porque ainda há muito a viver. E você precisa estar protegido para chegar lá.